Já que estamos falando de Luiz Fux, tem notícia chegando. O ministro concluiu o voto dele e abriu divergência na primeira turma em relação ao núcleo 4 do julgamento da ação penal. Com isso, o placar, neste momento, está em 2 votos pela condenação, votos proferidos pelo relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, e pelo ministro Cristiano Zanin, que era presidente da primeira turma e por isso votava por último, mas agora quem preside a turma é Flávio Dino. Por isso, Cristiano Zanin, como o mais recente ministro a fazer parte da primeira turma, foi o que votou em seguida Alexandre de Moraes e votou pela condenação. Luiz Fux, terceiro ministro a votar na primeira turma, votou pela absolvição de todos os réus. A gente está vendo imagens aí da primeira turma. Você vê ali o ministro Luiz Fux no lado direito da tela e agora em zoom, imagens ao vivo do julgamento. Sessão que é presidida por Flávio Dino, que é o último a votar, e também estava ali do outro lado da bancada o ministro relator Alexandre de Moraes. Luiz Fux votou num voto bem mais curto e ele próprio reconheceu que seria um voto mais sucinto do que aquele dado no julgamento do núcleo crucial, que durou quase 14 horas, incluindo os intervalos daquela sessão naquela quarta-feira. Neste dia de hoje, uma terça-feira, o ministro votou de forma mais sucinta, disse que não foram encontrados elementos suficientes para condenar os réus, que não é possível, alegou que não é possível punir alguém por cogitações ou atos preparatórios. Deixa eu trazer o Theo Cury para nos ajudar ali a também trazer mais contexto desse voto, que era o que se esperava da parte de Luiz Fux, de todos os réus. Ele só votou pela condenação de 2 réus em apenas um dos crimes, de Mauro Cid e de Walter Souza Braga Neto. Nos demais réus, lá no núcleo crucial, votou pela absolvição de todos os demais crimes. Neste caso aqui, deste núcleo da desinformação, votou pela absolvição de todos os crimes atribuídos a esses réus, Theo Cury. É uma tendência que se confirma agora. A Luísa Martins, eu ia falar ministra, mas também pode ser considerada assim. Nossa ministra. A nossa ministra Luísa Martins havia trazido essa informação, que a tendência era de que o ministro Luiz Fux votasse abrindo divergência com relação ao posicionamento de Alexandre de Moraes, relator da ação penal específica aqui do núcleo 4 da ação penal da trama golpista, e assim acontece, assim o fez o ministro Luiz Fux. Dito isso, e aí a tendência é de que ele fique novamente vencido caso a ministra Carmen Lúcia e o ministro Flávio Dino, que são os próximos a votarem, seguirem a linha do relator, como tem sido a tendência ao longo de todo esse período, desde o julgamento de Jair Bolsonaro, mas antes mesmo disso, ainda em outros temas relacionados ao inquérito anterior, né, antes dessa ação penal, chamava-se na fase anterior inquérito da tentativa de golpe. Se isso se consolidar, haverá um placar de 4-1, a tendência é essa. E aí faz parte desse cenário que a gente trouxe há pouco nessa nossa conversa sobre a transferência, a possibilidade ou o desejo expresso por Luiz Fux de deixar a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e fazer parte da segunda turma do STF. Então, mostra um pouco desse cenário atual, o ministro ficando vencido em alguns pontos e se firmando, como isso ficou muito claro desde o recebimento da denúncia, que inclusive ele próprio julgou favorável ao recebimento da denúncia lá em março desse ano, mas se firmando como um contraponto à maioria dos ministros da primeira turma.